na nossa experiência no dia a dia. Espero que seja um conteúdo. Pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos projetos que a gente desenvolveu na Yang no último ano e meio, mais ou menos. Em gerenciamento de projetos. E atualmente eu trabalho na Yang, então já tenho um longo tempo nesse mundo. E agora eu estou conhecendo um pouquinho mais de metodologias ágeis, gestão de produtos e tudo mais. E fora isso, eu também sou idealizadora de outros 3 projetos literários. E é isso, um breve resumo. Maravilha. Eu, Rodrigo, sou ator, formado em RTV, pós-graduado em gestão de projetos culturais para a Universidade de São Paulo e fazendo um MBA nesse momento também pela mesma universidade. Tenho aí já batendo quase 10 anos de gestão de projetos. Eu acho interessante, vou até trazer um ponto aqui, tanto da Nai quanto o meu, que vai corroborar aí com o restante da apresentação, essa variedade, para que vocês percebam essa variedade também, essa diversificação em relação à nossa formação, né? Mesmo eu sendo formado em RTV, a Nai formada em publicidade, mas traz aí uma bagagem de outros projetos, com os projetos literários que ela faz, e eu aqui com outros projetos relacionados à cultura, que isso ajuda bastante a gente no dia a dia, e mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre essa variedade de formação, digamos assim. Sim. Bom, começando pelos nossos projetos, a gente vai falar um pouquinho sobre DucoGás. Perfeito. Bom, o DucoGás foi um cliente nosso aqui da Yang, né, do grupo Sanofi, e aí esse projeto era o lançamento inicialmente era o lançamento de uma landing page, que no meio do caminho foi se transformando num projeto um pouco maior, se tornando praticamente um site aí focado nesse produto, né? Era um grande lançamento da marca, da família Duco, e aí a gente trouxe aqui, separamos em 6 pilares, né? O objetivo desse projeto, então, na época, lançar esse produto, era o grande lançamento do segundo semestre do cliente, isso no ano passado, tá? A gente tinha um cenário, que é importante a gente trazer, que vai corroborar aí também com o nosso objetivo e o nosso entendimento do projeto, né? Essa questão do cenário. Qual era o cenário que esse projeto estava situado? Tanto para o nosso cliente interno, que é os nossos stakeholders dentro da agência, atendimento, mídia, criação, quanto principalmente também para o nosso cliente, né? O cliente externo. Então, do ponto de vista interno, era um projeto que tinha um alto investimento, né? Era o grande lançamento da marca para aquele segundo semestre. Toda a mídia desse projeto era via Google, então também era uma novidade em relação ao processo de mídia que a gente tinha naquele período, e sendo aí o primeiro lançamento dessa marca, né? Apesar de ser da família Duco, esse projeto e esse site vinha corroborando aí com um grande lançamento do produto DucoGás. É importante, antes da gente falar das dificuldades, olhar para essa questão do cenário, porque isso nos ajudou muito em relação a como que a gente desenvolveu esse projeto, como que a gente tocou esse projeto no dia a dia, né? E foi interessante porque a gente tinha uma dinâmica dentro da agência do gerente de projetos se envolver muito nessa parte de digital. E esse projeto, ele tinha uma grande dificuldade que era um fator histórico, né? O nosso projeto e o nosso trabalho para a DucoGás ou para a família Sanofi do ponto de vista digital em relação aos sites era muito voltado à manutenção. Uma manutenção que eu diria que até uma manutenção passiva, ou seja, a gente não tinha uma atuação, a gente não olhava para o site como um objeto dentro da mídia, né? Era simplesmente o site que a gente atualizava conforme o cliente tinha uma demanda, um banner, uma informação relacionada à parte de farmacovigilância, que é uma coisa bastante forte dentro desse segmento. E aí, com a chegada desse projeto, a gente, dentro dessas dificuldades, foi entender que a gente tinha que ter uma postura, tanto a área de projetos quanto a agência no todo, uma postura menos passiva em relação a essa manutenção. E eu digo isso porque eu participei de uma reunião no cliente para discutir os próximos passos desse projeto. Foi muito interessante participar dessa reunião, porque ali a gente percebeu e ficou muito claro para todos os stakeholders que a gente tinha um prazo muito, muito, muito pequeno para colocar essa landing page que depois se transformou num site. A gente tinha no total ali 19 dias para conseguir colocar uma landing page naquele momento inicial ali de briefing, depois se transformou num site com muito mais informações. Então, um outro problema de dificuldade era essa questão do pouco prazo. Seguindo, a gente tem, depois das dificuldades, quais foram os nossos erros em relação a esse desenvolvimento, né? Quais foram os erros que a gente percebeu. Então, esse foi o primeiro projeto que eu e a Nai tocamos como dupla logo no início, né? Então, a gente fez todo o processo de documentação desse projeto, toda a parte de escopo, detalhamos isso, fizemos reuniões com todos os stakeholders, tanto os internos da agência quanto parceiros que nos ajudaram na parte de desenvolvimento,
Então, a gente percebeu, depois que o projeto ele concluiu, apesar dele ter tido bastante êxito, a gente vai falar um pouco também mais adiante, a gente percebeu que faltou, por questões desse prazo, uma análise mais profunda em relação à usabilidade desse projeto. E por que eu digo isso? A gente percebeu que depois que o site foi lançado, ele teve vários êxitos, mas a gente percebeu que a área de conteúdo desse site ela poderia ser mais rica, a gente poderia ter mais conteúdos no site, mantendo as pessoas ali mais tempo nele, que era um dos objetivos. Apesar de a gente ter batido a meta, digamos assim, a gente não manteve esse êxito. E um outro ponto também que foi muito importante, esse acompanhamento, é que a gente usou unicamente como framework a parte do todo o PMBOK. Então, a gente fez as reuniões, a gente fez a documentação, a gente fez uma documentação super extensa e super detalhada, até porque para a gente também era um projeto super novo e a gente tinha entendido dentro do cenário que para o cliente era uma expectativa muito grande. Então, a gente tinha muito receio, de fato, de ter erros que comprometessem o projeto. Pode dar sequência na... Aí a gente também, obviamente, teve todos os acertos e esse projeto foi, de fato, virou um case para a marca, tá? Apesar desses erros, foram erros que nós como projetos, a gente identificou posteriormente e adequamos para os projetos seguintes que a gente vai falar. Então, a gente conseguiu entregar esse projeto, mesmo ele iniciando como uma landing page, com 2, 3 páginas, depois transformando num projeto muito maior de site, com mais de 8 páginas, na verdade, e os vínculos entre os sites institucionais. A gente teve aí a publicação em homologação e produção sem nenhum revés, então o projeto ele conseguiu caminhar de começo ao fim sem nenhum problema, tanto de prazo quanto de publicações, e aqui é importante colocar que as publicações nos ambientes da Sanofi são publicações globais, então a gente conseguiu alinhar todas as pontas desse projeto para que quando ocorresse a publicação a gente não tivesse nenhuma perda de dias ali ou de horas em relação ao nosso deadline. E a gente teve aí o site em si, o site institucional, ele não tinha um tempo de permanência muito grande, e a gente com o lançamento da SLP, a gente manteve o tempo de permanência dos usuários dentro da landing page muito acima das médias do site institucional. Então, isso foi também um ponto muito positivo. E a gente tem os aprendizados. Então, o que a gente aprendeu olhando para todo esse cenário, né? Primeiro, a gente entendeu que é necessário a gente mesclar outros frameworks para conduzir o projeto. A gente ficou muito preso na questão da documentação. Isso fez com que a gente não olhasse tanto para a usabilidade. A questão de ver o prazo e seguir muito à risca do ponto de vista de não pode passar desse dia, a gente perdeu oportunidades que poderiam ter deixado o projeto ainda mais forte e mais presente. E com isso também um ponto que foi muito importante, que depois que a gente fez o lançamento do projeto, a gente ficou naquela sensação de deu tudo certo. A gente parou de acompanhar o projeto tão de perto e a gente percebeu 2, 3 semanas depois que era importante o papel da gente plugar e manter o time de SEO e o time de Performance BI, que eram os times que demandavam bastante para esse site, um olhar atento ali. Então, a gente percebeu depois de 2, 3 semanas que a gente precisava, de fato, fazer algumas melhorias no site, que a gente seguiu isso na sequência. Então, esse foi um projeto que a gente trouxe aqui para vocês para falar um pouco dessa questão de como projetos a gente primeiro se situar, né, sair da posição de aguardar chegar uma demanda, seja do cliente, seja dos nossos clientes internos, mas também de observar o cenário aonde esse projeto está situado, né, entender qual era a angústia do cliente, o nosso cliente externo, qual era o receio dele, qual era o medo, trazer isso para perto e trazer isso para dentro do projeto, dividir isso com a equipe, principalmente com os nossos parceiros que ajudaram a gente no desenvolvimento desse projeto. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho que é bastante interessante nesse sentido. O nosso próximo projeto, que foi um grande case também para a marca, foi o site de Pharmaton Energy, o lançamento aqui, né, dentro do produto Pharmaton, e foi publicado no ano passado, em outubro. Só um complemento, né, que eu acho que é importante colocar isso para o pessoal entender. Esse projeto ele foi muito interessante porque depois que a gente teve do Cogás, a marca passou a olhar para isso, para essa necessidade de ter sites para ajudar a lançar os seus produtos. Então, o Pharmaton Energy veio na sequência, e um ponto muito importante é que eu saí de férias logo no início do projeto. Então, a Nai teve que tocar isso sozinha, com todos os aprendizados, e a gente meio que se falando no meio do flow desse projeto. Então, isso é muito interessante, porque ela que demandou aí e tocou esse projeto muito bem. Sim, esse projeto, ele foi, o grande cenário dele é que era um novo lançamento, né, da família Pharmaton, e era o lançamento mais importante do segundo semestre, então tinha um grande investimento em a marca estava apostando bastante nele e a gente também, né? Então a gente usou todos os aprendizados que a gente teve em Ducogás dentro desse projeto. Então tinha uma grande expectativa também por conta de Ducogás e, como eu falei, um alto investimento em mídia.
E aí as nossas dificuldades, mais uma vez, pouco tempo de desenvolvimento. Então a gente tinha um sitemap também com mais paginações do que o que a gente imaginava no começo do projeto. E a gente teve o processo de deploy com o global também, que é o SLA deles. Aí a gente teve algumas questões dentro desse projeto que foram bem importantes, porque a gente pegou todo o aprendizado de DucoGas, então a gente conseguiu ter um olhar muito mais de usabilidade do usuário dentro dele, a gente plugou o time de BI, plugou o time de SEO e tudo mais, só que a gente comparou ele com o DucoGas e acabamos não intercalando com outros frameworks, então a gente seguiu meio que no mesmo fluxo. E aí acabou que no dia da homologação, no dia da entrega para homologação, a gente recebeu o site ainda não completo, então não tinha todas as informações que a gente precisava, só que a gente tinha um prazo para o QA bem apertado. Então, o prazo já estava apertado, ficou um pouquinho mais apertado, para a gente conseguir fazer toda a parte de QA, tanto de SEO, quanto da minha parte, quanto mobile, desktop, enfim. Então, foi um grande desafio, assim, naquele momento. Mas os acertos que a gente teve nesse projeto, a gente conseguiu publicar dentro do prazo, foi no dia 4 de outubro, que era justamente o prazo que a gente precisava seguir por conta do investimento de mídia. A gente conseguiu ter um olhar muito mais aprofundado de usabilidade, então ele até hoje é um grande case para a gente justamente por conta disso. Teve, né, cruzado com o mapa de tags do time de BI e tudo mais, e a gente acompanhou bastante os êxitos depois do lançamento. Então, os aprendizados que a gente teve foi justamente cruzar frameworks para a gente gerir os outros projetos, né, os futuros, fragmentar as entregas do time de dev, porque a gente acabou recebendo tudo em um único dia e não estava do jeito que a gente esperava, e aprofundar mais na documentação do projeto e os alinhamentos tanto do time de dev quanto entre o nosso time mesmo, e com o cliente também. Então, foi um projeto bem desafiador, mas ao mesmo tempo depois ele se tornou o nosso queridinho, assim, pelo menos o meu, justamente por conta de todo esse processo que a gente teve com ele. E aí eu acho que, para trazer um pouco de complementaridade ao falar da Nai, de novo, né, essa coisa da gente conseguir, e aí foi um trabalho muito conjunto mesmo, né, todos os projetos que depois que eu e a Nai começamos a trabalhar juntos, a gente sempre definia um tempo para a gente olhar para o projeto, para a gente sair do papel de gerente de projetos e olhar para aquele projeto muito com a frieza de o que a gente acertou, o que a gente errou, porque tanto o Duco quanto o Pharmaton foram projetos que no fim foram projetos com bastante êxito, assim, a gente teve poucos problemas do ponto de vista de negócio que pudesse impactar, mas a gente olhando para o projeto, a gente percebia melhorias que a gente precisava fazer, então olhar para o cenário, olhar para o que a gente acertou e para o que a gente errou, e carregar esse aprendizado para os projetos seguintes, eu acho que o nosso maior ganho como projetos aí, como dupla nesse sentido. Sim, até em outros projetos, quando a gente ia começar, a gente sentava e falava, tá, o que a gente não pode fazer nesse que a gente fez nos outros e o que a gente vai continuar fazendo, né? Então, acho que a gente conseguiu juntos ali criar um processo único nosso mesmo para desenvolver tudo e a gente acabou seguindo até hoje, né, dessa forma. Exato. Acho que tem um ponto que é crucial também, que a gente, como projeto, né, a gente está muito envolvido com as várias metodologias, os frameworks, Agile, PMBOK, Kanban, enfim. E aí a gente também parar no início do projeto, entendendo o cenário desse projeto e conseguindo fazer escolhas de como que a gente ia tocar esse projeto. No fim, a gente nunca chegou a definir uma única metodologia, acho que isso é muito importante, né, porque o nosso cenário interno, ou seja, o nosso formato de trabalho na agência, não permitia, de fato, a gente ter uma escolha única de um único framework, de uma única metodologia, porque tanto o nosso cliente interno quanto o nosso cliente externo não estava imerso a esse tipo de cultura. Então era muito difícil. Então o que a gente foi fazendo, a gente foi meio que construindo com os aprendizados, pegando um pouquinho aqui do Scrum, pegando um pouquinho do Kanban, pegando um pouquinho do PMBOK, e meio que modelando uma metodologia que a gente tinha como satisfatória para a gente conseguir entregar o projeto dentro do objetivo de negócio, dentro dos prazos, e principalmente fazendo com que todo mundo conseguisse atuar nesse projeto, tendo ele como para si. E o mais importante, eu acho, é a gente, que vem um pouco do PMBOK, essa coisa da documentação. A gente tinha toda a documentação durante o projeto. Então, para o projeto seguinte, era muito fácil da gente sentar e ter um histórico. Então, como do Cogás a gente não tinha histórico, a gente penou um pouquinho. No decorrer, a gente foi criando o nosso histórico, foi criando o nosso processo de trabalho, digamos assim. Isso facilitou muito para os projetos seguintes. Sim, como nesse exemplo que é a Activia, que foi um projeto que a gente publicou em janeiro de 2020, no dia do meu aniversário, inclusive.
E, bom, vamos passar aqui para falar um pouquinho sobre ele. Trazendo um detalhe desse projeto de Activia, antes da gente falar, já entrar nos pilares dele, tem um ponto importante desse projeto que foi o seguinte, um ano antes desse lançamento, desse site, a gente fez um lançamento de um outro projeto, mas um projeto nacional. Tá? Esse projeto de Activia foi um projeto gerido pelo time global da Danone, e uma versão anterior a essa foi toda feita localmente. Então, tinha acabado de lançar um site novo, a gente tinha acabado de passar por todo o processo de lançamento, de prototipação, enfim, teve um projeto muito rico, inclusive com um parceiro que a Danone escolheu para fazer a parte de desenvolvimento, então foi uma tríade muito legal, o cliente, esse terceiro e a agência, a gente ficou muito para esse projeto nacional, muito em cima do ponto de vista de gestão e do ponto de vista criativo, e aí a gente, logo que lançou o projeto, tinha ali uns 4 ou 5 meses de vida do projeto anterior, a gente recebeu essa demanda aí do cliente que teria um novo site global alinhado para todas as marcas. Então, era um top-down de fato, e a gente tinha que entender esse projeto, e, de novo, vários problemas foram levantados em relação a ele, que a gente vai falar um pouquinho na sequência. Sim, bastante. Bom, o objetivo era, como o Rô falou, o lançamento do novo site com desenvolvimento global, e aí a gente substituiu, né, o antigo site sem perda da indexação dele. E o cenário, ele foi um projeto 100% desenvolvido pelo time global, sem envolvimento do time local. O CMS não considerava os assets do site atual, e a equipe do cliente local também não tinha tanto domínio sobre essa plataforma que eles estavam desenvolvendo. E acabou que a gente entrou nesse cenário para conseguir desenvolver tudo. Exatamente, a gente deu muito suporte, inclusive para o time local, né, em fazer essa ponte com o global, no entendimento técnico da necessidade, né, a Nai se debruçou muito sobre isso, assim, foi um papel importante do lado dela, inclusive, de acompanhar isso junto com o nosso time de desenvolvimento, fazer o treinamento da plataforma, que era uma plataforma que não tinha uma leitura fácil de usabilidade pensando na plataforma, né, então foi muito interessante isso do ponto de vista de entendimento mesmo e de ponte com o cliente. A gente foi nesse ponto, a gente gerenciou menos o projeto, eu diria, no início dele, e mais a parceria com o nosso cliente mesmo. Sim, até porque a gente tinha essa dificuldade, né, nas informações que a gente recebia. O próprio CMS, ele foi desenvolvido muito para outra língua, então, assim, às vezes uma frase em português era maior do que a frase em inglês e ficava cortando, então a gente tinha que falar com o time global para corrigir isso e tudo mais, porque senão acabaria tendo erro no site, né, que na verdade não era um erro, mas porque estava com esse problema do tamanho da frase e tudo mais. Então, a gente ficou muito dependente das informações que a gente recebia deles, e com isso a gente teve que criar uma forma de conseguir otimizar tudo e organizar todos os assets de uma forma fácil e rápida para a gente conseguir assumir o prazo que a gente tinha. Então, os erros que a gente considera que a gente teve nesse projeto foi o aprofundamento, né, no treinamento de CMS por parte da equipe de dev, porque no começo a gente entendeu uma coisa e depois a gente viu que era um pouco mais profundo o nosso envolvimento nesse projeto, e a separação dos assets do site, que na época era o atual, para o site novo. Os acertos. A gente conseguiu publicar o site no tempo certo, né, no prazo que eles solicitaram. A gente conseguiu otimizar todos os assets para o que a gente precisava, então todas as imagens, todos os textos, a gente conseguiu migrar tudo. E utilizamos frameworks ágeis durante o desenvolvimento, então a gente conseguiu fazer reuniões diárias com a equipe de dev, a gente estava muito mais presente nesse desenvolvimento, realmente um gerenciamento um pouco do meio para o fim. E, enfim, depois a gente conseguiu fazer toda a retrospectiva, né, de como foi, tanto com o cliente também, o cliente local e tudo mais. Eu acho que só para você ir para o aprendizado, né? Desculpa te cortar, mas complementando, aqui esses acertos e vendo os aprendizados foi um pouco do que a gente viveu em Energy, né? Em Pharmaton Energy, que a gente meio que deixou o time de dev com bastante liberdade, a gente só esperou o deploy e homologação, e nesse projeto a gente percebeu que não dava para a gente seguir dessa forma, uma pela falta do conhecimento profundo sobre o CMS, os assets que a gente tinha para esse projeto, essa variação dos assets do site anterior para esse site novo, eram muito confusos, tinha muita adaptação, e os nossos prazos eram muito pequenos, então a gente começou a fazer uma rotina de conversa com o time de dev semanalmente, assim, a gente fragmentou a entrega para que a gente pudesse acompanhar a evolução do projeto de fato, assim, então isso foi muito interessante, trazendo um pouco aí do framework ágeis, né.
gente foi publicando um pouquinho, né, a cada semana, então que já estava pronto a gente ia e assim por diante. Bom, os nossos aprendizados é sempre buscar um treinamento mais aprofundado sobre a ferramenta, né, quando não é um site que a gente vai desenvolver do zero, e sempre que a gente tiver esse modelo, separar os assets com antecedência, foi algo que a gente foi fazendo, né, aos poucos, também dependendo do que a gente recebia deles. E aí, agora que chegando no final, acho que, na verdade, bem no final, dá uma passada aí só sobre os projetos que a gente desenvolveu. A gente trouxe essa linha do tempo que é mais para mostrar um pouquinho, assim, dos projetos que a gente tocou junto nesse sentido, né, projetos bastante digitais em relação à plataforma, e é interessante porque antes do Cogás a gente tinha uma atuação muito mais voltada nessa parte da manutenção passiva, trocava uma informação aqui, uma informação ali, e a gente começou a perceber, depois desses êxitos, desse aprendizado, que a gente começou a ter uma abertura muito maior, e começamos a trazer outros projetos digitais nesse sentido para desenvolver. Então a gente teve do Cogás, Pharma2N, a gente teve um lançamento de site da Anonil que seguiu o mesmo fluxo de Activia, teve um outro de Interagermina também, que a gente teve bastante trabalho em relação a isso, e teve outros 2 últimos projetos, são 2 xodós que a gente tem, mas que não daria tempo de apresentar para vocês, que são 2 projetos de Starbucks, que teve, acho que tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente evoluiu do ponto de vista de processo nosso, a gente conseguiu trazer para esses 2 últimos projetos que foram bem ricos. Então, e a gente traz esse mapa aqui, porque é importante a gente poder sempre olhar para trás, aqui fica um insight, né, é o que a gente gostaria de contribuir no fórum, é conseguir olhar para trás e perceber quais foram os aprendizados que a gente teve em cada um desses projetos, né? E aí a gente percebe que, na verdade, a gente não consegue conduzir projetos sem conhecer o nosso ambiente. Acho que isso é muito importante, ficou muito para a gente isso, martelando muito quando a gente começou a conceber a apresentação, né? A gente ficou muito nessa questão de, putz, o que a gente vai trazer, né? Como que a gente vai poder contribuir no fórum? E a gente falou, putz, cara, o que a gente aprendeu e o que a gente errou. Acho que a gente trazendo o que a gente errou, pode ser que a gente consiga ajudar quem está aí do outro lado e assistindo, a olhar também para esses erros, porque os erros foram que nos ajudaram a fazer os acertos no projeto seguinte. Eu acho que isso é muito importante, né, a gente traz isso para vocês. Acho que não tem como não errar, né, mas sim aprender com os erros justamente para depois fazer de uma forma muito mais completa, e eu acho que essa questão de conhecer o ambiente é tanto o cliente quanto as nossas equipes, né, quem está ajudando, os stakeholders da agência, enfim, parceiros e tudo mais, justamente porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? A gente tem que colocar todo mundo na mesma página e seguir adiante. E é isso. Porque eu acho que é importante a gente pensar que, eu costumo dizer muito isso, assim, já finalizando a nossa apresentação, que eu, Rodrigo, e aí, obviamente, né, pessoal, toda apresentação é muita experiência que eu e a Nay tivemos nesses projetos, né? Nada é absolutamente verdade. Acho que até... se vocês quiserem fazer comentários, a gente depois vai lá para o chat para dialogar em relação a isso. Até é importante que pessoas não concordem ou não entendam uma forma diferente, porque assim a gente constrói um racional ainda mais rico. Mas eu costumo dizer muito que eu, Rodrigo, nunca entreguei nenhum projeto, né? Quem entrega projeto é a equipe, que eu consegui conduzir, que a gente conseguiu intercalar, que a gente conseguiu dar apoio para conseguir fazer as entregas ali e ter todas as informações e ferramentas para poder entregar. Então, é muito importante você entender esse cenário, porque isso vai te trazer um pouco para o entendimento da sua equipe, né? É isso. Obrigada, gente. E para fechar, hoje não, né? Mas eu conheci a Nayara há mais ou menos 1 ano atrás, numa apresentação, e a gente está fechando um ciclo hoje aqui, apresentando junto. Quase 1 ano e meio. Foi uma palestra da minha faculdade em que eu falei sobre o gerenciamento de projetos, em seguida o Rodrigo ficou sobre o gerenciamento de projetos. Eu acho que se a gente tivesse feito uma apresentação única, né, a gente falou várias coisas que o outro falou, enfim, e é isso. E fechamos aqui com essa palestra juntos, que eu acho que é importante, porque o trabalho foi feito em conjunto, né, estamos juntos sempre. É isso. Obrigada, gente, pelo convite. Espero que tenham gostado aí, que tenha sido rico o conteúdo para vocês, e estamos às ordens. Estamos aí nos canais, se quiserem tirar dúvidas, compartilhar anseios, falar que não concorda, que é importante. Qualquer coisa... Valeu demais, gente. Obrigadíssimo, Rodrigo, obrigadíssimo, Nayara. Agradeço já a gentileza de vocês entrarem ali no chat para compartilhar continuar, né, na verdade, essa conversa com as pessoas, tirar dúvidas. Obrigadíssimo por isso, e quem estiver online também, aguarde aí que daqui a pouco a gente volta
com a próxima palestra, tá bom? Obrigado, Rodrigo e Nayara, e nos vemos daqui a pouco, pessoal. Até já! Organização para planejar. A gestão conectada pode fazer pela sua empresa.